Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 5, versículo 12. Atos, capítulo 5, versículo 12. Eu chamo a sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o tema: a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Atos, capítulo 5, de 12 a 42. Eu peço que você deixe aberta a Bíblia aí nesta passagem. Nós vamos ler em instantes. Antes, porém, eu quero fazer uma pergunta. O que se quer dizer quando se fala algo do tipo: fica assim não, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo, fica assim não. Essa expressão é uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. Quando alguém diz a vida é assim mesmo, você pode estar comunicando otimismo. Você pode estar dizendo: calma, essas coisas acontecem, mas vai melhorar, persevere. Por outro lado, quando se diz a vida é assim mesmo, pode-se estar comunicando conformismo, afirmando algo do tipo: contente-se, essas coisas acontecem, você não tem como mudar, conforme-se. Seja como for, essa frase geralmente é usada na forma de autoajuda barata. Autoajuda barata, mas em nada ajuda, pois quando se diz fica assim não, a vida é assim mesmo, você não delimita as razões para as dificuldades que se está atravessando e nem determina as soluções para aqueles problemas. Quando muito, a expressão fica assim não, a vida é assim mesmo, quando muito está inflando na gente a força de vontade. E nós sabemos, força de vontade nos leva adiante, mas não nos leva muito além. Força de vontade acaba. Agora, existe uma forma bíblica de nós olharmos para a expressão a vida é assim mesmo. Fica assim não, a vida é assim mesmo, essas coisas acontecem. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, gente, a vida é assim mesmo, não por fatalismo. A vida é assim mesmo, não por sina. A vida é assim mesmo, não por destino. Mas porque Deus, em função dos nossos pecados, e nós sabemos que os nossos pecados trazem consequências, Deus, em função dos nossos pecados, sujeitou todas as coisas ao seu propósito soberano e gracioso. É o que Paulo diz em Romanos 8, verso 18, e eu leio para você: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Portanto, a vida é assim mesmo, não por sina, não por destino, fatalidade, mas porque Deus em graça sujeitou todas as coisas sob a vontade dEle, na esperança de salvar e santificar o seu povo. Essas considerações nos trazem ao texto que a gente tem para hoje cedo. Atos capítulo 5, de 12 a 42, trata sobre a vida do crente, a vida da igreja. Atos capítulo 5 trata da vida que importa ser vivida. É disso que trata Atos 5, de 12 a 42. Jesus é a vida. Crendo em Jesus é que se vive, é o que está dito em João 11, 25.
Sem Jesus, todos estão mortos em seus pecados, por mais que sejam religiosos. Paulo diz isso em Efésios 2, versículo 1. Em Jesus é que nós temos vida, e em Jesus é que nós a temos em abundância. João capítulo 10, verso 10. Pois bem, dito isso, o que significa ser cristão, irmãos? O que significa ser igreja? O que significa viver como cristãos e viver como igreja? O texto que nós temos para nós nos mostra como é a vida de Cristo em nós. Como é a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo na igreja que somos nós, revela-nos como a vida cheia da vida deve ser vivida. A vida cheia da vida que deve ser vivida, a vida cheia de Cristo que precisa ser vivida. Portanto, sob o tema "A vida é assim mesmo", eu quero dividir esse texto de Atos em 4 partes. A primeira parte diz assim: isso que é vida. A segunda parte diz: livres para viver. A terceira: sem medo de viver. E a última: surpresas da vida. Então vamos lá. Isso é que é vida. Gente, quando nós dizemos isso que é vida, geralmente nós expressamos assim, ou nos expressamos assim quando a gente está no bem bom, lá na praia, debaixo do guarda-sol, e aí você olha ao redor com seu óculos de sol, tirando um selfie e diz assim: isso que é vida. Ou isso que é vida, geralmente nós dizemos assim quando algo de muito bom nos aconteceu. Você recebe no fim de ano uma bolada de dinheiro de um processo que corria há anos, você já tinha se esquecido disso, você está no sufoco e de repente você descobre que você ganhou aquela causa e que a partir de 1º de janeiro de 2017 sua conta vai receber alguns tantos R$1.000. Aí você olha para a esposa e diz: isso que é vida. Geralmente nós dizemos isso que é vida com coisas boas que têm a ver conosco apenas, comigo, eu. Nada disso, entretanto, é necessariamente errado. Só que quando a gente olha para a Bíblia, vida boa, vida que merece ser dito, isso que é vida, tem a ver com outras pessoas, tem a ver com repartir o que somos e o que temos com o outro. Isso que é vida tem a ver com comunhão, tem a ver com cuidado. Cuidado do próximo, e é isso que a gente enxerga em Atos capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 16. Olha o que a Bíblia define como isso que é vida. Atos 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, um lugar separado ali no templo de Jerusalém. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, ou seja, os judeus não convertidos. Embora o povo tivesse os apóstolos e os primeiros discípulos em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto Pedro passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Isso que é vida, gente. Vida na comunhão da igreja, vida dedicada aos que mais precisam, fisicamente e espiritualmente falando. É disso que trata o texto. A vida em comunhão, ela é tão boa, que a gente corre o risco de se trancar na igreja, almejando que os outros venham a nós, mas nós jamais vamos a eles. Você percebeu isso no verso 16? Era tão boa aquela vida que eles estavam confinados em Jerusalém. E a Bíblia dizia o quê?
Deus em Cristo tinha dito o quê? Vocês receberão poder, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a vida estava tão boa na comunhão da igreja, e o texto diz no verso 16 que as multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Ou seja, se alguém quisesse desfrutar da vida de Cristo, tinha que ir na igreja, porque a igreja estava tão acomodada já a essa altura, que eles não saíam mais. E Deus então vai fazer algo tremendo. No capítulo 8 de Atos, que nós ainda lá chegaremos, Deus permitindo, a gente vai ver que Saulo, Atos 8, de 1 a 2, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Deus apertou a perseguição, Deus permitiu que o primeiro mártir da igreja fosse morto, Estevão, e naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Veja que Deus percebe que a igreja estava gostando tanto da vida na comunhão da igreja confortável, que ele diz: então eu vou tirar vocês das quatro paredes. Mata Estevão, traz a perseguição. E não se engane, quando Lucas registra que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, ele está dizendo: agora sim a igreja começa a cumprir o que Jesus disse que eles tinham que fazer: testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Para o cristão, portanto, o que é vida? Vida é a vida na comunhão da igreja, conforme a Bíblia, a vida que nos fortalece com os estudos, com as exortações, com as orações, com os cânticos, vida que nos fortalece para que a gente possa repartir vida com os que estão lá fora e trazê-los para a comunhão da igreja, aqui serem também edificados para que eles possam sair de novo junto conosco e lá onde estão plantados, ganharem outros. Isso que é vida. Veja que a vida, segundo Deus, tem muito pouco a ver comigo e com você. A vida que é digna de ser vivida é a vida que nos faz olhar para os outros, gente. É a vida que nos faz olhar para quem está precisando do evangelho, de uma cura, de uma restauração. E o texto nos narra essa história para nos dizer: isso é que é vida. Assim é que a igreja vivia, e assim é que ela tem que viver. A comunhão ela é tão boa, o repartir vida é tão bom, que a gente fica tentado até a não querer sair. Mas Deus se encarrega de nos fazer sair até aqueles que mais precisam. Então, se você já está começando a pensar em 2017, e pasme, 2016 praticamente já acabou, que tipo de vida você quer viver no ano que vem? Que tal você olhar para esse trecho, Atos 5, de 12 a 16, e dizer assim: isso que é vida, abençoando outros, curando outros, cuidando de outros, evangelizando, discipulando, trazendo, vivendo. Como eu tenho dito, nosso culto de ação de graça serve para duas coisas: glorificar a Deus pelas bênçãos e termos gente conosco na comunhão, de forma que comecem a gostar de estar conosco, de forma que a gente então abra uma ponte para chegarmos até eles depois, através de discipulado, vida um a um. É isso que a gente precisa, isso que é vida. Segundo, quando a gente se dispõe a viver a vida de Cristo, a vida de Cristo em nós, através de nós, na igreja e através da igreja, a gente descobre que os homens maus nos atacam ou nos contra-atacam com inveja, tentando nos impedir. Mas Deus faz questão de mostrar que, independentemente do que os outros façam contra nós, independentemente das prisões nas quais eles nos lançam, nós estamos livres para viver. Vimos que vida é a vida entregue ao próximo, e a gente descobre que a gente está livre
para viver. Olha o verso 17, de 17 a 25, e veja o que acontece. Porque muita gente pensa o seguinte: quando eu me dispuser a abençoar o outro, Deus vai me abençoar ainda mais. E a gente costuma pensar apenas em saúde, coisas boas, coisas materiais, mas sabe o que a gente acaba descobrindo? Que a vida em que a gente escolhe para abençoar outros é uma vida de sofrimento. Por isso que a gente prefere se acomodar nos programas de igreja. A vida que abençoa é a vida do sofrimento. Nós vimos isso quarta-feira na aula de número 5 do curso A Trelice e a Videira. Se você não veio, assista, já está no YouTube. A vida que abençoa os outros, se nós, segundo igreja, você e eu, crentes, plantados aqui, se a gente quer abençoar essa cidade, se a gente quer abençoar as pessoas que convivem conosco, nós vamos ter que pagar um preço. Mas a gente descobre que o Deus que nos usa é o Deus que nos mantém livres para a gente servir. Olha o que o texto diz: então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja dos discípulos e apóstolos que recebiam pessoas de todas as cidades vizinhas para receberem vida. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. O homem prende, mas Deus solta. Mandou um anjo o anjo disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Isso é que é vida. O anjo aparece, liberta o povo, põe o povo na estrada e diz: vocês vão sair da prisão, mas vocês não vão sair da prisão para o conforto da vidinha de vocês. Vocês vão sair do conforto, vão voltar lá para o meio do olho do furacão, de onde vocês foram retirados, e vocês vão continuar lá pregando vida. Deus é tremendo, porque Deus nos liberta, gente, não para a gente desfrutar do bem bom dessa terra. Deus nos liberta para a gente ir aonde as pessoas estão e lá alcançá-las e para elas levar vida. A prudência teria dito para esses homens: vocês estão agora livres, por favor, não voltem mais no templo, não preguem lá mais, chega, libertou uma vez, a outra pode ser morte. A prudência diz isso. Mas a fidelidade bíblica, a coragem, o amor pelo próximo diz: volte lá e pregue, leve vida. Ao amanhecer, diz o verso 21, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Eles achavam que eles ainda estavam presos. Eles não sabiam que Deus já tinha agido. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali, então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança à porta, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos a prisão não tinha ninguém lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Irmãos, isso aqui é uma cena de comédia. Deus tem senso de humor. Deus trabalhou durante a noite por aqueles que nele confiam, como diz o profeta. Só que os que perseguiam a igreja não tinham a menor noção de que Deus trabalha por aqueles que nele confiam.
E o texto faz questão de nos dizer que os soldados, quando foram lá para pegar os apóstolos, viram os cadeados nas portas, as correntes nas portas, do jeito que deixaram no dia anterior, os soldados apostos como sentinela, ou seja, não houve arrombamento, mas não tinha prisioneiro, porque Deus havia operado um milagre. Pense sobre isso. Como que esses apóstolos saíram dali, sem quebrar um tijolo da parede, sem quebrar um elo do cadeado ou da corrente, sem colocar qualquer um dos guardas para dormir? Deus está nos ensinando que Ele nos liberta. Não existe barreiras para Deus, quando Deus nos chama para discipular as pessoas, levar vida às pessoas. E se hoje nós estamos livres e não para o nosso próprio conforto, mas para voltarmos ao pátio do templo e lá falar da vida para os que precisam vida. Pessoas que estão cegas pela religião, pelo materialismo, pelo ceticismo, pessoas cegas pelo amor ao prazer, pelo hedonismo, pessoas cegas pelo pecado, pessoas cegas pelos poderes das trevas, e Deus nos liberta para a gente ir com vida, dar vida para quem está morto. É o que o texto diz. Porque assim como o Pai enviou Jesus, Jesus também nos enviou ao mundo para levarmos vida. E sabe o que nos aprisiona? Hoje nem tanto celas e cadeias. O medo nos aprisiona, o medo de falar de Jesus, o temor da opinião dos outros, vícios, prazeres, isso nos aprisiona. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que é poderoso para tirar os apóstolos daquela prisão, é poderoso para arrancar você do seu estado de prisão e colocar você livre para você levar vida. Creia nisso, peça isso. Que 2017, começando hoje, seja o momento da libertação na sua vida. Para você ser homem e mulher de Deus, que vai levar vida. Porque nós somos livres para viver, não a nossa vida. A vida que agora nós vivemos no corpo, nós vivemos ela pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em nós. Ele nos liberta para nós vivermos a vida de Cristo pela fé, levando vida a quem está morto. Terceiro, sem medo de viver. Quem vive para levar vida não pode ter medo de viver. Viver é Cristo. Morrer é lucro, é o que Paulo diz em Filipenses 1:21. E enquanto a gente vive a vida no corpo, a gente vive para frutificação de vida, é o que diz Filipenses 1:22. E aí, a partir do verso 25, de Atos capítulo 5, a gente vê que o império das trevas ataca e contra-ataca através de pessoas invejosas, pessoas medrosas, pessoas covardes, pessoas que nunca desistem de nos tentar fazer calar, mas vivem sem medo de viver. As pessoas que sabem, os cristãos que sabem que a única lealdade que eles devem é a Deus, e não a opinião dos homens. A única pessoa que nós devemos agradar na face da terra é Deus, e não os homens. Pessoas que vivem sem medo de viver são pessoas que confiam no poder da ressurreição de Jesus. São pessoas que confiam no poder do Espírito que em nós habita. É o que a gente lê aqui a partir do verso 35 até o verso 32. Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão os trouxe. Mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: nós demos ordens expressas a vocês,
para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem Jesus. E aí Pedro diz: quem vive sem medo de viver, sabe que a única lealdade e a única satisfação que ele tem que dar é a Deus. Olha o que Pedro diz. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Vocês só vão fazer a gente parar de levar a vida se vocês tirarem a nossa vida. Porque enquanto tivermos vida, a vida que nós temos em nossa vida vai ser compartilhada. E aí é por isso que Pedro agora no verso 30 fala do poder da ressurreição. Porque Pedro está dizendo aqui nas entrelinhas: mesmo que vocês nos matem, e aliás só nos matando, porque enquanto estivermos vivos com a vida de Cristo em nós, nós falaremos. E aí Pedro diz no verso 30, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Pois bem, os senhores podem nos matar, mas o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará. Você começa a descobrir que quem vive sem medo de viver, é quem crê que mesmo que os homens nos matem, o poder de Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará no último dia. Viver é Cristo, morrer é lucro. O problema é que a nossa vida não é Cristo. E quando a nossa vida não é Cristo, a gente tem medo de morrer. Quer ver? Faz um teste. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tá, então diga assim: para mim o viver é meu filho e o morrer é desespero. Para mim o viver é o meu casamento e o morrer é desespero. Para mim o viver é o que eu construí ao longo da vida e o morrer é desespero. Para mim o viver é o meu ministério e o morrer é desespero. Se você tirar Cristo dessa frase, morrer é desespero. Mas quem vive a vida de Cristo, para quem o viver é Cristo, morrer é lucro. E os apóstolos estão nos ensinando que sem medo de viver, vive aquele que fez de Cristo a sua vida, que crê no poder do Deus que ressuscitou Cristo dos mortos e que age no poder do Espírito. Olha o que diz o verso 32, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Irmãos, é libertador. É libertador viver como quem deve satisfação apenas a Deus e não aos colegas, e não ao que os outros pensam sobre você ser crente. É libertador quando você vive como quem deve lealdade apenas a Deus, como quem confia no poder da ressurreição de Jesus. Façam o que quiser contra nós, nós ressuscitaremos no último dia. Na série Gotham do Netflix, o Coringa ensinando aquele que vai virar charada, ou charada ensinando o Coringa a superar a dor da morte da mãe dele. Aquele que virá a ser o charada diz para o Coringa: olhe para o lado bom agora, sua mãe morreu. Porque para a gente ter coragem, nós não podemos ter ponto fraco. E o ponto fraco, geralmente, de todos nós que queremos viver com coragem, é aqueles que mais amamos.
Se ferirem os que mais amamos, nós nos acovardamos. E aí aquele que vai ser o coringa, ou charada, vira para o coringa e diz: sua mãe já era, você não tem mais com quem se preocupar, continue com coragem. Eu fiquei pensando nisso. Realmente, tantas vezes, a vida daqueles que nós mais amamos nos faz temer para viver uma vida radical para Cristo. E aí eu fiquei pensando, mas quem crê em Cristo? E quem leva Cristo para aqueles que eles mais amam, e aqueles que eles mais amam recebem Cristo, mesmo que façam o pior contra aqueles que mais amamos, se eles estão em Cristo, eles viverão como Cristo viveu ou ressuscitou pelo poder de Deus. Então vive sem medo de viver quem tem Cristo. Quem tem Cristo no coração, quem leva Cristo àqueles que mais ama. Façam os homens conosco o que quiserem. É libertador fazer de Cristo a sua vida. Creia nisso nessa manhã. Você vai se ver livre de medos, vaidade, consumismo, hedonismo. É libertador viver como quem deve satisfação ou lealdade só a Deus. É libertador saber que a nossa sabedoria e o nosso poder vem do Espírito. E a última coisa que eu quero ver com você, as surpresas da vida. A partir do verso 33 até o verso 42 de Atos 5, a gente vê que quando tudo parece ter ido por água abaixo, tudo parece ter saído do controle, Deus usou alguém de uma forma surpreendente. Olha o texto. As surpresas da vida, quando a gente lê esse texto, a gente descobre que elas nada mais são do que Deus agindo para nos fazer prosseguir. Ouvido isso, eles ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Lembra que Pedro disse? Pode matar. O Deus que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Gamaliel foi o mestre do apóstolo Paulo. Gamaliel era o homem mais respeitado do judaísmo naqueles dias. Gamaliel era neto de ninguém menos do que o grande rabino Haliel. Nós não sabemos quem é. Para nós não faz a menor diferença, mas naquele tempo, ele era o cara do judaísmo. Deus levanta o cara do judaísmo, o Gamaliel, e esse fala o seguinte, traz uma palavra de sabedoria, de sobriedade. Gente, retira os apóstolos do recinto por um instante. Isso aqui são as surpresas da vida, porque ninguém esperava um Gamaliel agir assim. E aí, Gamaliel diz: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho as surpresas da vida. Deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram dar uma surra neles, mas não mataram eles. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Irmãos, a vida é cheia de surpresas, boas e más. Em todas elas, porém, a gente vê a mão de Deus nos conduzindo surpreendentemente, levantando pessoas que a gente menos espera, para nos abençoar.
com um único propósito: ao sair daquela prisão, mesmo com o corpo esfolado pelos chicotes, o que você tem que fazer quando sair dela, não é viver no bem bom, é continuar dando vida a quem precisa vida. Então, se Deus coloca Gamaliel na sua vida, para te tirar de uma enrascada, para te tirar de um buraco, louve a Deus por essas surpresas da vida, para você continuar vivendo, levando vida. E por que Deus faz isso? Para a glória de Deus e para o avanço da palavra. Olha como é que o nosso texto termina no verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Aí você pensa, agora eles calaram, né? Não. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, a vida é assim mesmo. Assim mesmo como Deus determinou. Vida que é vida vivida para a gente levar a vida de Cristo. A vida é assim, somos livres para viver para Cristo. Livres para viver sem medo de viver, com lealdade apenas a Deus. Cheios das surpresas de Deus na vida da gente, com um único objetivo: fazer você continuar glorificando a Deus, fazer você todos os dias no templo e de casa em casa levar a vida que há na vida de Cristo. Não se esqueça disso. A vida é assim mesmo. Oremos. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a consciência dessa vida. Essa é a vida que importa. Isso é que é vida. Livra-nos de ser um povo, uma igreja acovardada, amedrontada, embriagada pelos prazeres passageiros dessa vida. Queremos ser assim como os apóstolos. Abençoa-nos com vida, em nome de Jesus. Amém.